Shalom desde Jerusalém, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Se você deseja atualizar seus conhecimentos bíblicos sem interferências religiosas, que é o mais importante, então você chegou no lugar certo. Meu nome é Eli Simberg e no vídeo de hoje nós estudaremos o grande significado da festividade de Pessach, de Páscoa, que aponta para o futuro reino milenar de Yeshua com os salvos aqui na terra. É muito importante que os crentes gentios entendam as bênçãos e as promessas destinadas a Israel, porque eles também foram feitos o quê? Eles foram feitos participantes através do enxerto mencionado pelo apóstolo Paulo no capítulo 11 de Romanos, né? Paulo diz que os gentios foram enxertados na oliveira, que é a nação de Israel, para que pudessem ser participantes da mesma seiva, que são o quê? As bênçãos e promessas destinadas aos judeus que creram em Yeshua, no Messias. Então, além da importância cerimonial da Santa Ceia, que nos lembra, o sacrifício e a morte do Messias, representado pelo Cordeiro Pascal, existe também um grupo de profecias messiânicas firmada nessa mesma festividade que nos aproxima ainda mais de Yeshua, ou seja, quando ele implantar o reino eterno entre nós com os salvos. Como você sabe, todos os anos nós judeus comemoramos a festa bíblica de Pessach, de Páscoa, e relembramos os grandes feitos do Senhor quando livrou o nosso povo da escravidão egípcia, não é mesmo? O Senhor nos instruiu dizendo que quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, e o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurou aos nossos pais. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal livrou os meus antepassados do anjo da morte, o sangue do Messias expia o nosso pecado e nos livrará da segunda morte, mencionada no livro de Apocalipse. Veja que Deus anunciou aos profetas a vinda de um renovo. Marca aí, renovo. E disse que ele não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Com base nisso, Yeshua separou o pão, o pão, você tem aqui o pão sem fermento e o vinho, durante o jantar de Páscoa, e nos instruiu para lembrarmos de sua morte todos os anos, quando comemorarmos a festa bíblica de Páscoa. Agora veja que esse mesmo renovo que foi morto, ele brotará e cumprirá os textos proféticos que anunciam o seu reino. Está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Olha ele aí de novo. Justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça onde? Na terra. Ele julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios destruirá o ímpio, e a justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. Isso nós vemos lá em Apocalipse, ele governará com vara de ferro. Note que nesse mesmo contexto profético encontramos algumas características do reino do renovo.
Está escrito assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora, gente, veja a promessa destinada aos gentios, que foram enxertados na oliveira, que é Israel. Olha só que interessante. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, que é o renovo, estará posta por bandeira dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar de seu repouso será glorioso. E com base nisso, o profeta Jeremias completa dizendo que nos seus dias Judá será salvo, e Israel, a nação de Israel, habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Veja que quando Yeshua vier tomar os reinos da terra, do poder satânico, e implantar seu governo juntamente com os salvos, então se cumprirá mais uma parte da profecia de Jeremias, que diz assim: porquanto eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, como nós fazemos agora na festa de Páscoa, mas dirão, vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado e habitarão na sua terra. A nação de Israel foi posta como um sinal de Deus perante as nações gentílicas, gente. Nós, judeus, somos abençoados, mas também provamos os juízos do Eterno, quando não andamos conforme a sua vontade. Isso nós encontramos nos livros dos profetas, na história. Então, na vinda do Messias, a nação física de Israel alcançará a sua plenitude. E o restante dos filhos de Israel, que hoje ainda estão no exílio, serão congregados. Por isso o profeta Isaías escreveu assim: assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, que é o meu caso hoje, ainda juntarei outros aos que já se lhes ajuntaram. Deus ainda vai recolher mais dos filhos de Israel que estão no exílio. Por outro lado, a plenitude dos gentios é vista no conceito de salvação e participantes no reino de Deus junto com Israel. Por isso está escrito: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, e as nações dos salvos andarão à sua luz, a luz de Deus, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As nações gentílicas serão governadas, gente, por quem? Pelos seus próprios filhos, crentes em Yeshua, os salvos. Jerusalém será a capital das nações da terra, e finalmente se cumprirá a profecia que diz: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. Que maravilha, gente, não é mesmo? Que maravilha! Como é bom compreender os planos de Deus
sem nenhuma interferência religiosa, que em muitos casos contradizem o contexto bíblico e causam grandes confusões e prejuízos. Se você gostou desse estudo, aproveite e se inscreva agora mesmo aqui no canal Mais de Sião, ative o sininho e atualize os seus conceitos através de nossos vídeos. Um forte abraço desde Jerusalém. Hag Sameach, boas festas e nós nos vemos no próximo vídeo.